Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Deixa o likezão aqui, que é muito importante para esses milhares de corintianos que estão com a gente aqui. Eu vou fazer um resumo, tá? De tudo que eu sei e de tudo que aconteceu nesse jogo, tá bom? Eu vou dar uma esticada agora, você pode mandar o seu superchat que daqui a pouco eu leio. Deixa o like aqui que é muito importante. Olha só, o Corinthians perde para o Fortaleza por 2-1. O Vanderlei vai para o jogo já numa situação difícil, tá? Numa situação complicada. Por quê? Primeiro, pela decisão que foi tomada em relação a poupar os jogadores. Essa, por incrível que pareça, é uma decisão errônea para mim e para você que me assiste. Mas dessa vez, por exemplo, foi uma decisão em conjunto com o departamento médico do clube e o departamento físico, né? Foi uma decisão que eles tomaram. Resumindo, né, o Vanderlei se junta ao seu algoz, o Bruno Maziotti, para tomar uma decisão errada, que é de poupar 5 jogadores. Fagner, Fábio Santos, Renato Augusto, Matias Rojas e Fausto Velho. O Maicon desfalcou porque estava suspenso. Uma fonte me disse que se o Corinthians perdesse, a crise estava instaurada novamente. Por quê? Primeiro porque há um racha no elenco, né? Há um racha com o Vanderlei. Todos sabem, os jogadores estão insatisfeitos com o Vanderlei? Não. Eu citei um, por exemplo, que eu apurei, que está do lado do Vanderlei. Ele se chama Gil. E nada mais justo. Porque se teve alguém que bancou o Gil no pior momento da sua carreira, esse foi o Luxemburgo. Então, nada mais justo que o Gil, né, venha a ser solidário e grato ao Vanderlei nesse momento. O Gil, por exemplo, não faz parte, né, do grupo de jogadores que quer a saída do Vanderlei. O Vanderlei bateu de frente naquele jogo contra o Goiás, entre Goiás e Estudiantes, com o Bruno Maziotti. E batendo de frente com o Bruno Maziotti, ele bateu de frente com o Renato Augusto. Por uma programação errada que ele tomou em colocar para treinar no dia do jogo contra o Goiás, no sábado à tarde, ele colocou para treinar Renato Augusto e companhia. O Bidu, Bidu, que aí é culpa da diretoria, eu já citei aqui, não é culpa do Vanderlei, o Bidu está jogando, porque nem Bidu nem Fábio Santos servem para a lateral do Corinthians. Então não vamos também ficar defendendo o Fábio Santos aqui, vamos simplesmente apontar o verdadeiro culpado. Se chama Duílio Monteiro Alves, que em 3 anos não quis contratar um lateral esquerdo, e por isso a gente sofre com o Bidu e sofremos com o Fábio Santos. Né? E claro, o Fábio Santos é amigão do Duílio. O Vanderlei naquele jogo, o Bidu faz o pênalti e o Corinthians toma um gol de pênalti do Goiás em plena Neoquímica Arena, e o Vanderlei tem que colocar o Renato Augusto e companhia para jogar. Ali foi o estopim. A crise já havia, né? Os desentendimentos já aconteciam, mas ali foi a gota d'água. O Vanderlei começa a balançar no cargo, se livra após a classificação para a semifinal da Sul-Americana. E na parada FIFA, tá? Na parada FIFA, uma fonte me disse que os treinos do Luxemburgo, isso vem de jogador, tá? E o Vanderlei, se você não quiser acreditar, o problema é seu, o jogador me fala, tá? Aliás, um me chamou aqui agora e me disse o seguinte, vou até ler a frase, tá? Porque se for diferente do que eu falei antes, né? Aí podem me acusar de alguma coisa, mas você vai ver que vai ser a mesma coisa. Para nós já deu.
entendeu? Para nós já deu. Foi a frase de um jogador a respeito do seu trabalho, Vanderlei Luxemburgo. Para nós já deu, tá? E eu recebi essa informação quando eu estava apurando se o senhor ia cair ou não, porque estava demorando muito para começar a coletiva. E um jogador me responde: para nós já deu, tá? Essa foi a resposta. Em relação ao Vanderlei, existe hoje um grupo de jogadores que não gostam do trabalho do Vanderlei. Um deles é o Renato Augusto. Eles podem negar, mas eu tô falando para vocês que não caiu, tá, gente? O Vanderlei não caiu, mas ele balança muito. E tô avisando aqui vocês que existe um grupo de jogadores que não se agradam, né, do trabalho do Vanderlei. E aí, uma fonte me disse também que se o Corinthians perdesse hoje, a crise ia ser instaurada novamente. E uma fonte me disse que os treinos do Vanderlei foram pobres, horrorosos, durante a data FIFA, a parada da data FIFA. E aí, gente? E aí é que pega, né? Pô, você tem 11 dias para treinar. O Vanderlei deu 3 de folga. O pior não foi nem os 3 de folga. Os 3 de folga, meu irmão, a coisa. Ó, os 3 de folga ficou leve. Porque quando dá aquelas 2 folgas de segunda e terça, a gente fica doido. Depois ele dá mais uma lá no outro domingo. Só que esses 3 dias de folga, irmão, isso aí já não é mais nada comparado ao que foram os treinamentos do Corinthians sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo nos 8 dias de treinamento. Falaram que foi uma pobreza. A diretoria criticou, os jogadores criticaram. Quando eu falo jogadores de diretoria, nunca vou generalizar, nunca vou falar que são todos jogadores, mas são jogadores que criticaram. Essa diretoria ela é incompetente, é muito incompetente, mas ela viu os treinamentos do português Vitor Pereira, que apesar de arrogante e ter os seus defeitos, a metodologia de trabalho dele era muito melhor. Então eles viram, né, que o Vanderlei, eles viram que o Vitor Pereira tinha uma metodologia de trabalho muito boa e ficaram assustados com a pobreza tática em 8 dias de trabalho do Vanderlei. Isso assustou muito, velho. Isso assustou muito, tá? Há integrantes da diretoria do Corinthians que não que estão temerosos se os jogadores vão abraçar essa filosofia do Vanderlei de 5-4-1, 4-5-1 e ficar se defendendo lá atrás para até tomar um gol ou marcar o gol no achado, numa bola achada, enfim, ou numa bola parada, como aconteceu hoje. O Cássio, na saída de campo, parecia o Samir Carvalho abrindo o pós-jogo no café do setorista. Ele falou o seguinte: gente, a bola toda hora passando na frente da nossa área, a toda hora passando na nossa frente, é a lei do futebol. Uma hora a gente ia tomar um gol. Tava claro que a gente ia tomar um gol. É a lei do futebol. Foi o que falou o Cássio, velho. Entendeu? Cássio, quando encerrar a carreira, as portas do canal estão abertas aqui para você, tá? Comenta muito bem. É exatamente isso. Porque um time que só entra para se defender no 5-4-1 e no segundo tempo tira um lateral e põe um atacante, parece que mudou tudo. Não mudou nada. O Corinthians mudou uma coisa, né? Continuou com uma linha de 5 e uma de 4, só inverteu as linhas. O time do Corinthians jogou exatamente nessa posição aqui, ó, num 5, tá? Num 5, 3-2. Só o que acontece? Por muitas vezes o Pedro fechava aqui, quando jogou do lado esquerdo, tá? E aí o Corinthians atuou com esse posicionamento aqui, ó, num 5-4-1. Quando você joga assim, cara, você joga simplesmente chamando o adversário, tá? Chamando o adversário para o jogo, não tem jeito. O Corinthians foi totalmente inútil no primeiro tempo, empatou o jogo com uma bola parada que sobrou para o Pedro, que já é um outro erro de planejamento do Luxemburgo, porque o Pedro estava há 2 meses sem jogar, que é uma baita de uma vergonha, tá? Há 2 meses sem jogar, e eu falei para vocês que ele é bola, ele tem que jogar, tá? Enfim, e agora o Corinthians joga nessa retranca violenta. No segundo tempo, gente, não mudou nada, não mudou nada. Eu vou ler as mensagens de vocês, mas só para vocês entenderem, o Maná sai, né? O Bruno Mendes vem para cá, o Corinthians passa a jogar no segundo tempo, o Corinthians passa a jogar no segundo tempo com
com uma linha de 4, mas num 4-5-1, né, do técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi outra vergonha, né? Eu vou colocar o Wesley aqui, que foi o jogador que entrou no segundo tempo, mas não vou ficar no campinho, não, só para vocês entenderem, tá? Que aí o Corinthians passa a atuar assim, ó, no segundo tempo, entendeu? Então, eu acho que eu queria colocar só essas duas partes do campinho para vocês, por quê? Cara, porque o que mudou só foi a inversão das linhas. Porque o Léo Maná sofreu uma entorse no tornozelo. E aí ele teve que tirar o Léo Maná. Então ele deixa de atuar no 5-4-1 e passa a atuar num 4-5-1. Não muda nada. O que mudou? O que mudou? O que mudou aqui nessa formação aqui que está aqui do meu lado, que vocês estão vendo? Hein? Mudou só a linha. Mas a postura covarde é a mesma. A postura covarde é a mesma. Então não mudou nada. E é isso que manda, né, no time do Vanderlei hoje. É a retranca, é o medo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. E é claro que não podemos negar, quando você fica só lá se defendendo, dessa maneira que o Corinthians tem se defendido, uma hora você vai dar sorte, a bola vai bater 4 vezes na trave, 5 vezes na trave. Outra hora você vai dar azar e vai tomar um gol no final, como aconteceu hoje. E você pode dar sorte ainda de fazer um gol num contra-ataque no finalzinho, como quase aconteceu hoje também no lance do Matheus Araújo. Mas, infelizmente, o Corinthians vai viver só disso, né? Só disso, dessa pobreza, né? Dessa pobreza tática que é o time do Vanderlei Luxemburgo.